E aí, gente, tudo bem? Antes de tudo, eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso vídeo. Não esquece de clicar lá naquele sininho das notificações para você receber os novos vídeos que nós estamos gravando. Na semana passada, nós não gravamos vídeo porque nós estamos reprogramando aí algumas novidades que a gente está querendo lançar ainda esse semestre aqui no nosso canal. Eu pretendo recuperar esse delay, esse espaço que a gente deu aí nas próximas semanas, com o nosso bate-papo, compartilhando ideias e o que a gente tem feito aí ao longo desse tempo que nós estamos juntos. No episódio de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que é bastante intimista, que é quase que incomum, mas que tem tudo a ver com a prática criminal forense, né, dos advogados que militam na área penal. Eu queria conversar com vocês hoje sobre os 5 piores inimigos do advogado criminalista na prática forense, ok? Então vamos lá. Inimigo número 1. Bom, é clássico, né? Acho que todo mundo sabe de quem eu estou falando aqui. Eu estou falando dos promotores de justiça. Muita gente acha que promotor de justiça é herói. E de fato os caras são mesmo, né? Segundo a instituição, eles servem para proteger a sociedade, para clamar pelos direitos, para defender as pessoas dos bandidos que estão aí cometendo crime e tudo mais. E é isso mesmo. O promotor de justiça, ele tem o seu papel fundamental aí na sociedade, eles são muito importantes porque, afinal de contas, eles são o dono da ação penal. Aliás, o poder da promotoria vem muito disso, né? Vem do fato de que eles são os autores da ação penal pública. Então, o promotor, ele tem o poder de acusar formalmente, através do seu munus, através da sua outorga, da outorga que o Estado dá a ele, de acusar a pessoa lá que é suspeita de um crime. Na prática forense, o promotor de justiça, ele representa para o advogado de defesa o primeiro inimigo, por assim dizer. Eu fico bastante irritado quando às vezes eu estou assistindo a audiência de alguns colegas, eu vejo o advogado trocando figurinha com o promotor de justiça. Meu amigo, o promotor de justiça quer mais é que você se lasque, ele quer que o seu cliente se ferre. O promotor de justiça quer ver o diabo enfiar o tridente dele no coração do seu cliente. Então por que você vai ficar trocando figurinha com o cara? E outra coisa, para com esse negócio de ficar dando moral para promotor de justiça quando você está em audiência. Você é um advogado de defesa. Vai ficar chamando promotor de excelência, não sei o que, um excesso de formalidade, um excesso de deferência. Para mim, o promotor de justiça nada mais é do que um advogado público de interesse público. Ele não é nada mais do que isso, entendeu? Então, há uma supervaloração, às vezes, durante a audiência, do advogado de defesa, que deveria, na verdade, estar lutando com um escudo bem alto e uma espada apontada para a acusação, ele ficar tentando fazer negócio, ficar tentando criar amizadezinha com o promotor de justiça. Meu amigo, durante a audiência, na hora que está havendo um embate ali de interesse, você tem que querer partir para cima, entendeu? Então, o promotor de justiça, ele vai fazer isso. Os caras são muito competentes. Os caras passam num concurso que é muito difícil, eles são muito bem preparados. Então, se você for para audiência achando que vai chegar lá e vai conseguir fazer amizadezinha com o promotor de justiça, você está lascado, você está indo mal. Então, o primeiro inimigo que você precisa ter em mente, do ponto de vista prático, é o tal do promotor de justiça, da promotora de justiça. E ó, os caras são carne de pescoço, hein? Não vai achando que chega lá e vai ficar tudo bem, que vai ficar tudo tranquilo, que se eles puderem, arrancam a cabeça de todo mundo. Vamos lá, inimigo número 2 é a parte ex-adverso. O que é a parte ex-adverso? Às vezes você está como advogado, e aí não precisa nem necessariamente ser um advogado criminalista. Você está, às vezes, um advogado numa causa civil. E aí a parte ex-adversa, ou seja, a parte contrária que está litigiando com o seu cliente, ela começa a entender que o problema não é mais com o seu cliente, sim com você. Já aconteceu comigo uma vez, que foi inclusive até num processo criminal, nem foi num processo civil, de que a parte ficou tão revoltada com a minha atuação, ela achou que eu estava interferindo tanto durante o processo, que uma vez na rua, por um acaso, eu encontrei com essa pessoa e a pessoa veio tentar me ameaçar. Então é preciso que o advogado também tenha um pouco de cuidado com isso. Ele tem que deixar claro, durante o seu ofício, que ele não se confunde com o cliente. Né? Tem advogado que às vezes leva para o lado pessoal uma questão que é eminentemente técnica, uma questão que está sendo discutida ali no processo. Então, o segundo grande inimigo do advogado é a parte contrária, quando ela começa a confundi-lo com a parte litigante, com a parte que, na verdade, ela está brigando, entendeu? Bom, o terceiro inimigo do advogado criminalista é aquele juiz que tem espírito de promotor. Olha, se o promotor já é uma coisa ruim durante uma audiência, o juiz que tem espírito de promotor, esse aí, meu amigo, esse tinha que ir para o inferno. Por quê? O juiz, ele deveria ser imparcial, ele deveria olhar para as partes de forma igual. Só que no nosso sistema, no sistema brasileiro, já começa tudo errado. Por quê? O promotor de justiça, ele senta do lado do juiz. O advogado senta mais à frente, mais afastado. Até do ponto de vista simbólico, o advogado, ele não é visto de forma igual
ao promotor de justiça. Às vezes eu chego em audiência, eu vejo o promotor de justiça tomando um cafezinho com o juiz. Vê se pode uma coisa dessa. Onde é que está a imparcialidade do juiz? Aí tem muito juiz, que eu não sei por que razão, ele acaba absorvendo aquele espírito de acusação. Então, ao invés dele lidar com o caso com imparcialidade, ele lida com aquela questão ali já com aquele viés, aquela coisa emocional de acusação. Aí o Ministério Público, tudo que o Ministério Público pede, o maldito do juiz com espírito de promotor de justiça acolhe. E aí quando a defesa tenta pugnar por alguma coisa, caça-se a palavra, é tratado com diferença. Já aconteceu uma vez, eu como assistente de acusação, a juíza indeferir, me tirar como assistente de acusação porque eu estava fazendo perguntas que o promotor de justiça não estava fazendo. Então, assim, de todos, na minha opinião, o juiz que tem espírito de promotor de justiça, esse camarada não devia nem ser juiz, ele devia ser promotor. Acho que combinaria mais com ele. Mas o prejuízo que ele causa no processo, nossa, não tem comparação. Inimigo número 4. Quem é o inimigo número 4 do advogado? É um inimigo meio safado, porque às vezes ele é inimigo e às vezes ele é amigo. É a mídia. Por quê? A mídia, ela tem a sua visão lá, política, social, interesseira, seja lá o que for. E a mídia, ela gosta muito de desenhar cenários. Para quem trabalha com justiça, às vezes aquilo que a gente vê no noticiário revela uma face dos fatos, uma versão dos fatos. Não necessariamente é como a coisa realmente está acontecendo. Depende do interesse da grande mídia, do interesse que tem por trás da grande mídia ou de quem está coordenando aquelas notícias ali. Então, dependendo como for, às vezes o advogado está fazendo o seu papel, mas ele é marginalizado. Por quê? Porque a grande mídia quer atacar, sei lá, vamos supor, digamos que a pessoa que foi atingida lá, ela faz parte do grupo de funcionários, ou é um ator, ou é uma atriz, alguma coisa nesse sentido. Então, o que acontece? O advogado de defesa, ele já de cara, ele é enfraquecido, né, publicamente, pela maneira como as coisas são, como a notícia é publicada. Então, a forma como a notícia se torna, a forma como ela se torna pública, a forma como ela é veiculada, pode sim concorrer contra o ofício do advogado. Aí o que você vê muitas vezes? Você vê o advogado lá fazendo o trabalho dele, aí vem alguém, sei lá, tá com uma bolinha no cara, agride ele verbalmente, xinga, não sei o quê. Por quê? Porque ele está fazendo o trabalho dele? Não, porque a mídia, às vezes, dependendo das circunstâncias, ela influencia a opinião pública e isso acaba prejudicando a defesa e também prejudica, e existem muitos trabalhos acadêmicos sobre isso, a imparcialidade do juiz. O quinto inimigo do advogado que trabalha na área penal é o próprio advogado. Pode parecer meio clichê falar isso, mas é verdade. Justamente por tratar com matérias que estão relacionadas a questões envolvendo crime, abusos e coisas desse tipo, muitas vezes o advogado acaba tendo um tipo de contato um tanto quanto impertinente e exagerado com esse mundo. Na verdade, querendo muitas das vezes angariar grandes quantidades de dinheiro, honorários que sejam muito vultuosos, ou também muitas das vezes por uma questão de vaidade, por estar perto de alguém que supostamente tem poder, ainda que seja um criminoso, o advogado se vende. E nessa que ele se vende, ele se torna o pior inimigo dele mesmo, porque a partir daquele momento não tem mais volta. Então, de todos os inimigos, de todas as criaturas que atacam, que violam, que perturbam a vida de um advogado que trabalha na área criminal, ele, quando transcende, quando ele ultrapassa uma certa linha, aí sim, ele estará diante do pior monstro que ele precisará enfrentar dali para frente. E é um monstro que ele vai carregar dia e noite, noite e dia, e não vai ter mais como voltar. Ok, gente? É isso aí. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quadro Papo Legal. E o Papo Legal é justamente interessante porque eu faço aqui, dou algumas respostas aos comentários que vocês enviam para nós. E hoje eu gostaria aqui de prestigiar o nosso amigo Ricardo Adam, que fez um comentário muito bacana e onde ele revela aqui para nós que ele finalmente conseguiu a carteira dele como advogado e logo logo ele vai estar começando a atuar como advogado na área penal, né, como criminalista. E, Ricardo, eu queria dizer para você o seguinte, que eu estou muito feliz de saber que você conseguiu essa vitória. A gente sabe que isso é uma jornada cansativa e difícil, né? A carteira da ordem, a tão sonhada carteira da ordem de advogados, é o primeiro grande desafio que o estudante, logo que sai da faculdade, enfrenta, e depois que ele pega essa carteira é que verdadeiramente o caminho e as dificuldades, os obstáculos, os desafios começam. Então, meu amigo, eu queria dizer para você que para nós que trabalhamos com direito, é sempre um grande orgulho receber mais um profissional na área. Eu não tenho
medo de dizer, alguns advogados falam, não, mas a advocacia já está muito saturada. Isso pouco importa, porque o que realmente interessa é você ser um bom profissional. E como bom profissional, você vai se destacar estando ou não no mercado saturado. Então, parabéns, felicidades para você e conte com a gente aqui. No que precisar, mande pergunta que a gente vai responder aqui no Papo Legal. Tá, Ricardo? Um forte abraço. A gente tem uma pergunta aqui também do Wesley Kuniski. O Wesley está perguntando qual é a melhor universidade para cursar Direito no Brasil. Wesley, eu tenho que dizer para você que, sinceramente, eu não sei. Né? Eu posso falar para você sobre aquilo que a gente ouve falar. Por exemplo, há algumas universidades que são historicamente recomendadas, são, por exemplo, a Universidade, por exemplo, da Bahia. Eu acho que a Universidade Federal da Bahia é uma universidade que, tradicionalmente, sempre foi muito bem vista no que tange ao ensino de direito, né? Eu gosto muito de puxar a sardinha aqui para o meu lado, porque eu sou filho da casa, então eu recomendaria a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a faculdade nacional, a antiga Faculdade Nacional de Direito, que também é uma faculdade tradicionalíssima e o curso de Direito é de altíssimo padrão. Aqui no Rio a gente tem também a UERJ, a gente tem várias universidades públicas aqui de alto nível e temos também algumas universidades privadas que são excelentes no que tange ao ensino do curso, ao ensino de direito. Eu não vou falar o nome dessas entidades privadas, porque, para ser muito honesto, eu não conheço detidamente qual é a dinâmica que essas instituições utilizam no seu sistema didático-pedagógico lá de ensino. Mas o que eu queria te dizer, Wesley, é que, veja bem, o importante não é bem a universidade que você cursa, tá? Estou falando isso por experiência própria. Eu tive colegas na Faculdade Federal que cursaram comigo, que eram pessoas super inteligentes e tudo mais, mas que depois que se formaram não exerceram a profissão, não fizeram concurso público, enfim, sei lá, os caras cursaram direito por cursar e ficou por isso mesmo, né? E eu tive estagiários aqui no escritório que cursaram faculdade privada, que trabalhavam ou estagiavam de dia para pagar o curso à noite, né? E que se tornaram grandes profissionais, passaram em concurso público de primeiro escalão, se tornaram defensores, juízes, promotores. Enfim, o que define realmente não é a instituição que você vai ingressar, o que define é você. Então, você tem que se perguntar o que você, como aluno de direito, pode fazer para se melhorar, se aperfeiçoar e realmente atingir a meta, que é se tornar um grande profissional ou, enfim, se tornar um servidor público de alto escalão e aí continuar a viver sua vida, tocar a sua vida com base nos ensinamentos que você teve na academia, não importando que academia, que instituição você estudou, tá bom? No final, gente, o que importa é o que está dentro de você. O que está fora é para inglês ver, tá bom? Wesley, é isso aí, meu camarada. Espero que você tenha entendido o recado que eu mandei aqui. Eu queria agradecer a todos aqui que nos assistem no canal O Advogado. Continuem conosco, um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Bom, gente, esse foi mais um episódio de Começar Direito. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Queria pedir para aqueles que ainda não se inscreveram que se inscrevam, tá? Não esquece de clicar lá no sininho para receber a notificação dos novos vídeos que nós estamos preparando. E nós estamos preparando várias novidades ainda para esse semestre. Não esquece também de dar lá um like na nossa página do Facebook. Gente, é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e lembrem-se que pensar é bom para todos. Tchau, tchau. Tá pintando o cabelo, cara? Não, por quê? Tá ficando a caju aqui. Né? Pelo amor de Deus, hein? Tá igual o Silvio Santos. Opa. Sabe qual é o bom de comer carne de papelão? É que você não consegue gravar o vídeo. O que embrulha o estômago. Esse camarada, ele é o demônio na Terra. Ele é o cão chupando manga. Ele é... Eu não vou falar isso também, isso é muito feio. Você tá falando de uma pessoa do Darth Vader? Você tá falando? Vamos lá. Quarto inimigo... Caraca. Vamos lá. O terceiro inimigo do advogado criminalista, pasmem alguns dos senhores, não é um alienígena, não é um vampiro, não é um lobisomem, eu não vou falar isso, cortei. Vamos lá.